Olá, diletos! Vamos então para o nosso quarto vídeo da capacitação do sistema eDocs. Nesse quarto vídeo a gente vai ver como autuar um processo. Então vamos lá para o nosso portal do Acesso Cidadão, login e senha, como de praxe. Teve gente que perguntou, né, por que não deixa já aqui o salvo, né, o login e senha? Lembrando, né, o decreto 41/12, né, ele fala que a nossa assinatura, né, digital está valendo. Então, se eu deixar aqui login e senha, né, salvo já, né, qualquer pessoa que entrar aqui no meu computador consegue entrar aqui, ó, no Acesso Cidadão, no eDocs, e aí consegue assinar documentos aí, né, poderia por má fé assinar algum documento em meu nome. Então, por isso que eu sempre, né, nos vídeos estou aqui entrando no sistema, né, do Acesso Cidadão para poder entrar no eDocs. Eu desabilitei a parte de senhas aqui para não salvar essa minha senha. Então, entrando aqui no eDocs, essa é a parte de produção, né, autuar processo, e aqui entrada e saída de processo, essa parte de capturar documentos, tramitar os documentos. Nessa área aqui, a área de produção é a área que a gente usa para os documentos oficiais. Então vamos lá para a área de treinamento. E aí aqui na área de treinamento hoje a gente vai autuar um processo. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai autuar um processo, né, com dois documentos, né, o processo de solicitação de diária, como se eu estivesse encaminhando um processo, no caso, para o GFS. Né, se a gente entrar lá no CGE, concessão de diária e o nosso desenho, né, então aqui a gente tem, né, que a primeira etapa foi a que eu fiz no vídeo anterior, né, quando eu capturei o documento, né, depois quando eu encaminhei esse documento para minha chefia, que foi para o capitão Celso, né? E aí agora então é como se o capitão Celso estivesse pegando esse documento, autuando o processo e encaminhando esse processo, né, para o setor de orçamento. Então é isso que a gente vai fazer agora, né? Então aqui em autuar o processo, e aí aqui dentro da corregedoria, né, o plano de classificação, então, seria aqui um processo de diária. Então, processo de solicitação de diária referente à capacitação do sistema eDocs nas OBMs do interior do estado. Né, os interessados aqui no caso, a gente vai colocar aí o corpo de bombeiro, enquanto interessado nesse processo, e aí vamos colocar também o servidor aqui, o Oliose. Né, então, de novo, eu vou colocar aqui a tela escura, porque quando eu clicar aqui em servidor vai aparecer todos os servidores da corregedoria, e aí a gente volta aqui para a janela, então dentro da corregedoria eu vou escolher aqui o cabo, né, lembrando que foi o cargo que foi o solicitante, né, então o Rafael Leitão Oliose cabo. Então a gente selecionou aqui os dois interessados. A abrangência, esse processo está em Vitória, está sendo autuado aqui em Vitória. Toda essa parte de classificação aqui dos interessados e abrangência, por enquanto, a gente vai usar essa parte mais genérica, porque ainda não saiu nenhuma determinação de como a gente deve proceder, né? Mas então, de forma genérica, o interessado seria o corpo de bombeiro pela capacitação, o Oliose, que é para quem vai ser paga diária, e aí a abrangência é Vitória, porque o processo está sendo autuado em Vitória. Então, os documentos entranhados, né? Lembrando que o capitão Celso ele recebeu lá, né, aquele documento meu que tem tanto a minha solicitação de diária quanto a minha justificativa. Então, é esse documento que ele vai adicionar aqui. Então, entrando em adicionar, eu tenho aqui nos documentos capturados, né, a minha solicitação de diária, no caso do capitão estaria em recebidos, né, então o meu capturado aqui é essa solicitação de diária e é esse documento que a gente vai então entranhar aqui ao processo no momento da autuação. Então vamos autuar o processo, vem aquela mensagem falando que se eu autuar eu não poderia mais alterar as informações, e aí nós temos então aqui o processo autuado, né, o número do protocolo do processo,
né, os interessados, a abrangência, e aqui no modo leitura eu consigo folhear o processo da mesma forma que eu conseguia folhear antes, né, no processinho lá na pastinha branca. Então aqui agora a gente vai conferir, né, na hora da autuação. Tem o termo de autuação com os dados, né, que a gente colocou lá, inclusive o resumo, né, quem autuou, né, e aqui na parte de cá a gente tem aí a solicitação de diária. Então aqui na solicitação de diária eu tenho um documento que eu encaminhei para o capitão Celso, é aquele mesmo documento que a gente já viu, né, que está aqui anexado ao processo que foi autuado. No mais, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo aí quando a gente fizer o encaminhamento desse processo que foi autuado. Tchau, tchau.